Bom dia, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 23 até o 31. Nós queremos meditar com vocês nessa manhã sobre a importância da oração para a vida da igreja, para nós. A oração é o oxigênio da vida cristã. Sem a oração, a gente se sufoca e morre. E tudo que estiver dentro da vontade de Deus está ao alcance da oração. Amém? Então vamos animar, vamos orar. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Vamos juntos agora? Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que fizeste, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Aqui está uma reunião de oração dos crentes em Jerusalém. Lucas, orientado pelo Espírito Santo, registra não somente a existência dessa reunião, mas o conteúdo, ou a pauta daquela reunião de oração. E essa reunião, ela acontece por conta das ameaças que Pedro e João sofreram, foram presos, ameaçados porque havia curado aquele paralítico e porque fizeram isso em um nome de Jesus. E havia por parte das autoridades judaicas, religiosas, uma espécie de cristofobia, como tem hoje. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18. Lê comigo o que ele diz aí. Chamando-os, o que diz? Ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em o nome. Então chamaram, ordenaram e disseram que absolutamente não era para falar acerca de Jesus. Isso está acontecendo no mundo todo, hoje. Estava conversando com o pastor Jonatas ontem lá. Ele mora num condado perto da cidade de Londres. E ele está revitalizando uma igreja de ingleses, uma igreja que passou a existir no período da Reforma. E ele disse: pastor Arival, a situação está tão complicada aqui na Inglaterra, hoje apenas 3% dos ingleses se reconhecem cristãos.
as novas gerações não sabem nada, absolutamente nada sobre Bíblia, sobre Cristo, sobre o Evangelho. E o único caminho que a gente tem aqui é voltar a pregar, né? Eu queria mostrar para vocês, nesse texto, algumas coisas que eu destaco aqui como importantes. Por que que a oração ela é necessária, ela é importante para a vida da igreja? Primeiro, quando nós oramos, nós temos uma cosmovisão bíblica do que está acontecendo. Quando eles saem e vão, Pedro e João, se encontrar com seus irmãos, diz que eles relatam as ameaças que eles sofreram. E eles então, de forma unânime, eles passam a orar. E a oração faz com que eles tenham uma interpretação dos fatos à luz da palavra de Deus. Primeiro, eles reconhecem que Deus é soberano. Segundo, eles reconhecem que Deus, na sua soberania, criou todas as coisas. Eles reconhecem que Deus também, através da sua soberania, nos deu a Bíblia, inspirou a Bíblia. Eles reconhecem também que tudo aquilo que aconteceu na obra de Cristo, que os homens realizaram, que os homens fizeram, achando que estavam fazendo por conta própria, eles estavam simplesmente cumprindo os decretos de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro dos Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Esse salmo vai mostrar justamente, é um salmo cristocêntrico, messiânico, que o Evangelho, o povo de Deus, Cristo, sempre será rejeitado pelas nações. Haverá sempre, por conta do mundo, essa hostilidade contra o Evangelho, contra Cristo e contra a sua igreja. Veja o que diz Salmo 2: porque se enfurecem os gentios, os reis da terra se levantam, e os príncipes, o quê? Conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O que Deus faz do céu? Versículo 4. Ri-se aquele o quê? Então veja bem, os homens estão tramando contra o Evangelho, contra Cristo, contra a sua igreja, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Amém? Então podem conspirar os príncipes, os palácios, os poderes legislativos do mundo, mas Deus está no controle. E essa igreja ora, e eu acho interessante, se fosse eu, orava para aquelas autoridades morrerem. Não é assim? A gente não ora assim? Vem a perseguição, por que esse cara não morre? Por que Deus não manda? Ele diz: não. Eles vejam a oração que eles fazem. Tu, soberano Senhor. Ou seja, quem manda não são as autoridades judaicas. Veja a resposta de Pedro. Atos, capítulo 4, versículo 18. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Versículo 19, o que diz? Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não. Então é o seguinte, vocês estão mandando aqui que a gente pare de falar. Mas aquele que disse: toda autoridade me foi dada, ele diz: ide e pregai, fazei discípulos. Então nós, como igreja, nós vamos desobedecer vocês, vamos obedecer
quem verdadeiramente manda. Então, gente, presta atenção que essa visão, até no que está acontecendo hoje no mundo, a perseguição contra a igreja, a proibição de colocar crucifixo, ou não ter crucifixo, não permitir que se distribua o Novo Testamento nas escolas. Quer dizer, as pessoas estão conspirando contra a igreja, achando que isso vai desmotivar a igreja. Mas aí a igreja ora, e a igreja descobre que quem está reinando soberanamente é o nosso Deus. Então não adianta intentar contra a igreja, contra Cristo, para parar a obra, para prejudicar o trabalho. Não adianta. Segunda lição que eu aprendo aqui é que a oração, além de nos ajudar a fazer uma leitura dos fatos históricos à luz da Bíblia, ou termos uma visão, uma cosmovisão bíblica daquilo que está acontecendo, mas também a oração nos ajuda a receber o poder de Deus para a gente enfrentar tudo. O que eu acho lindo nessa reunião de oração aqui é que unanimemente, eles não pediram que o problema fosse resolvido. Eles não reclamaram de Deus acerca do problema. O que ele diz lá? Lê comigo, por favor. Versículo 29, o que diz? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez o quê? Então presta atenção. Olha para essas ameaças. Não tira não, tá? Deixa aí que é para dar gosto. Isso aqui, meus amados irmãos, é uma visão correta da vida. Jesus diz, no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, eu venci. A oração não é para que Deus nos livre dos problemas. A oração para a igreja é a força motriz. É através da oração que nós recebemos o poder de Deus para enfrentar tudo, todas as ameaças e vencê-las pela fé. Também na sua vida particular, na minha vida particular, quantos problemas a gente tem? E às vezes a gente ora para Deus tirar o problema e o problema aumenta. Não é assim? Mas o que Deus quer? Será que é isso? O apóstolo Paulo aprendeu a minha graça, o quê? Te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tudo, Paulo diz, tudo posso naquele o quê? Então, a igreja entende que na nossa missão, na nossa existência como igreja, sempre nós estaremos sob ameaça, passando por lutas, por problemas, por dificuldades, por crises. E a oração, então, é esse canal onde o poder do Todo-Onipotente vem para nós, através de Jesus Cristo. É o poder que faz forte ao cansado, que revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor. E é tão bonito nós entendemos o que eles estão pedindo aqui. Irmãos, nada está além do alcance da oração, exceto o que está fora da vontade de Deus. R.A. Torre diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: ore por grandes coisas, espere grandes coisas, trabalhe para alcançar grandes coisas, mas acima de tudo, ore.
a força da igreja, o poder da igreja, vem através da oração. Quanto mais você ora, mais resistente você fica. Quanto mais você ora, mais você esvazia-se de si mesmo e o poder de Deus é derramado sobre a sua vida. É através da oração que nós iremos conquistar todas as coisas. Se está dentro da vontade de Deus, é pela oração que Ele vai nos dar. Amém? Veja que no pedido que eles fazem, concede aos teus servos que não pare de pregar, mas que anuncie com todo o quê? Intrepidez. Enquanto, aqui nós estamos pregando, estamos fazendo a nossa parte. Enquanto, simultaneamente, o Senhor vai estender a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, o quê? Jesus. A gente ora para receber o poder, para enfrentar os problemas. A gente ora para que Deus continue fazendo o quê? Milagres. A mão do Senhor não está encolhida. O ouvido do Senhor não está tapado. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E Ele pode fazer milagre da hora que Ele quiser. E é tão interessante porque essa oração, ela dá esse equilíbrio que muitas vezes nós não temos. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo na força do nosso braço. Não é assim? Mas a gente sabe que há determinadas coisas que só poderão ser feitas pelo braço do Senhor. Nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar. Mas enquanto isso, estendes a mão para fazer prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Amém? Aqui entra, meus amados irmãos, uma coisa que eu acho muito importante para a compreensão da igreja. É que a igreja, ela caminha e marcha em meio a lutas e aos milagres. Quando a igreja faz a sua parte, obedece, cumpre a sua missão, os milagres de Deus acompanharão a igreja. Milagres da providência, milagres dos recursos, milagres de pessoas sendo convertidas, milagres de todo tipo. Eu não preciso falar para Jesus e para Deus o que Ele vai fazer. Eu tenho que fazer o que Ele manda eu fazer. Nós temos que fazer aquilo que está claro. Quanto à soberania de Deus, nessa questão do que Ele quer fazer, ninguém pode dizer que cessou, ou dizer só faz até aqui, como se a gente pudesse ter o controle de Deus. E às vezes, irmãos, a gente cria uma teologia para dizer, não, isso aqui cessou. Deus cessou. Deus não está fazendo mais isso, não. O que a Bíblia diz? Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Então, a melhor teologia é dizer, Senhor, nós vamos fazer a nossa parte, e o Senhor continue fazendo o que o Senhor quiser. Estenda a tua mão. Veja, por favor, lá em Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, os dois últimos versículos, muito importante a gente entender isso aqui. Diz assim, Marcos 16, 19 e 20, diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, quem está no trono é Jesus, Ele é o Senhor. Nós estamos aqui na terra, andar debaixo. Vamos ler juntos, versículo 20, bem forte. E eles
tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vocês entenderam o que é o desenho? A igreja vai e Deus vai conosco e Ele vai confirmando com sinais. Amém? É Ele que faz. É Ele que faz tudo. Mas eu queria destacar ainda uma última lição. A primeira é que a oração ajuda-nos a fazermos uma leitura bíblica dos fatos da história. A igreja precisa da oração também para enfrentar as adversidades, para receber o poder de Deus, para suportar todas essas ameaças e vencê-las. Mas em último lugar, veja o versículo 31. Espero que não trema o chão aqui agora, mas se Deus quiser. Atos 4:31, o que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Presta atenção que a oração, ela é o meio de graça que Deus nos dá para que nós possamos receber a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Preste atenção, porque no nosso processo de santificação, o nosso crescimento é gradativo. A gente vai ficar cheio do Espírito Santo lá na glorificação. Até transparente você vai ficar, translúcido. Mas a igreja, na sua marcha, na sua caminhada, há momentos que ela precisa do enchimento do poder do Espírito Santo. Diz aí que eles oraram e todos, não foram os apóstolos não, foram Pedro e João, todos foram cheios do Espírito Santo. Se você voltar lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, veja lá. No versículo 4 diz que todos, 2:4, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia quê? Línguas aqui não é esse xalababababá que tem por aí não, tá? Línguas aqui são dialetos. Ficaram cheios do Espírito Santo para comunicar com eficiência o Evangelho. Porque quem ouviu eles falando em línguas, diz que cada uma entendia no seu próprio idioma. Para a gente, irmãos, avançar na pregação, quando você pega, por exemplo, um caso da Inglaterra, só um avivamento, só uma manifestação do poder do Espírito Santo sobre os poucos crentes que tem lá, para que haja um varrer de conversões, de quebrantamento, de confissão de pecado. Então nós precisamos ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Nós precisamos orar para a gente ter esse poder, para a gente enfrentar essas ameaças, para a gente suportar a caminhada cristã, a existência como igreja. Nós precisamos desse poder. Vocês sabem que lá em Lucas 24, por favor, Lucas capítulo 24.
Preste atenção, antes de Cristo enviar a igreja ao mundo, antes da igreja sair para fazer a obra, a igreja primeiro precisou receber o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra missionária, nós não podemos realizar a obra de Deus nesse mundo sem o poder do Espírito Santo. Você pode até fazer, mas não vai ter resultado, não vai ter eficácia, eficiência. Veja no versículo 49, Lucas 24, 49, o que diz? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais. Então vocês vão ficar lá até que. Não vai sair sem esse poder. Irmãos, o poder do Espírito Santo é o poder de Deus na nossa fraqueza. Quando a igreja ora, a igreja se humilha. A igreja diz para Deus, nós somos incompetentes. Nós somos pobres, nós somos fracos. Oração é como você apresentar diante de Deus com uma declaração de pobreza. De pobreza. E você acha que Deus não quer derramar poder sobre nós? Para a gente enfrentar esse mundo hoje, esse secularismo, para nós enfrentarmos essas ameaças que estão vindo a passos largos sobre a igreja, como é que a gente vai enfrentar isso? Só com o poder do Espírito Santo. E pregando a palavra. E pregando com ousadia, com intrepidez, o evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pau vai quebrar. E nós vamos para cima. E Deus vai nos livrar. E Deus vai fazer grandes coisas. Porque Ele é Deus. Continua sendo Deus. Vamos orar então? Você está meio fraquinho, vamos orar para você sair daqui mais cheio do poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Formar as duplas de oração? Vamos orar? Põe um sonzinho na caixa aqui, Paulo. Senhor Deus, envia o teu poder
Envia o teu poder sobre a tua igreja nesta manhã. É no teu poder que cada um aqui enfrenta as suas lutas pessoais, no trabalho, em casa, na família. É no teu poder, Senhor, que nós podemos suportar doenças, aflições, luto, tristeza. A tua graça, Senhor, nos basta. A tua graça nos é suficiente. Então derrama o teu poder sobre a tua igreja nesta manhã. Venha fortalecer aquele que está abatido, Senhor. Venha levantar aquele que está caído. Venha sacudir aqueles que estão dormindo no sono da indiferença, da apatia, da insensibilidade, Senhor. Deus, nós temos essa obra para fazer aqui, essa obra missionária, essa grande obra que é tua, e nós precisamos do teu poder para ter discernimento, para ter sabedoria, para fazer a leitura correta dos fatos, para ter discernimento espiritual. Venha fortalecer a tua igreja nessa manhã. Venha avivar o nosso coração, iluminar nossa mente. Fortalece-nos, Pai, nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.